Bateu, isso mesmo, o estágio do Falcon 9 bateu na Lua e nós temos as imagens. Mas as imagens do quê? As imagens do que resultou esta colisão. Então, o foguete, né, o segundo estágio do Falcon 9 foi lá, bateu na Lua. E o que gerou na Lua? Tem gente aí preocupada. Será que tirou a Lua de eixo? Será que criou uma grande cratera na Lua? O que aconteceu depois da colisão do segundo estágio do Falcon 9? Vamos ver as imagens que já foram publicadas até agora. Muito bem, deu tudo certo, né? Tudo certo, entre aspas, né? Mas deu tudo certo. O Falcon 9, ou pelo menos o segundo estágio do Falcon 9, colidiu com a Lua. O segundo estágio, catalogado com o código 2025-010D, atingiu ali a borda ocidental da Lua, próximo à cratera Einstein, a 8.700 km por hora. Um objeto aí pesando cerca de 4 toneladas bateu com a Lua. Parecia apenas uma história aí, né, de lixo espacial se chocando silenciosamente contra a Lua, mas o primeiro ponto notável desse evento é que ele não pegou a comunidade científica de surpresa. Ou seja, antes da colisão, os pesquisadores, os astrônomos já sabiam o que ia acontecer, porque, para quem não sabe, né, um especialista em mecânica orbital chamado de Bill Gray, ele tem um projeto na internet muito legal chamado Project Pluto, e ele calculou a trajetória do segundo estágio do Falcon 9, fez todo o trabalho ali, então a gente sabia, basicamente, a hora que ele ia colidir e também sabia, basicamente, onde ele iria colidir. Que segundo estágio é esse? Para quem não sabe, este é um Falcon 9 que foi lançado em janeiro de 2025. Ele levou 2 landers lunares, que a gente chama. O Blue Ghost, da empresa Firefly Aerospace. O Blue Ghost, para quem não lembra, se tornou o primeiro módulo lunar a pousar módulo lunar comercial a pousar com sucesso na Lua. E o Resilience, da japonesa iSpace, né? Esse aí não deu certo, tá? Esses 2 landers, eles estão vinculados à NASA, né? Estavam, pelo menos, no projeto CLIPS, série PS, tá? O segundo estágio fez toda a sua função, levou os landers até a órbita, soltou eles lá, deu tudo direitinho. Só que como ele gastou todo o combustível que ele tinha, ele permaneceu numa órbita altamente elíptica entre a Terra e a Lua, ou seja, ele não ia ter combustível ali para fazer nenhuma manobra para poder voltar. E aí ele entrou aí entra um detalhe aí da mecânica orbital que é muito importante, muito prático para você. Em missões normais ao redor da Terra, o estágio ele aciona os motores no final para reentrar e queimar na atmosfera. Mas quando um estágio já foi lançado em direção à Lua, o consumo dele é gigantesco, né? Então, o que você faz, né, para trazer ele de volta à Terra de forma controlada seria quase o mesmo, né? A quantidade de combustível para levar as coisas para a Lua seria quase a mesma para voltar com ele para a Terra. Então, você gasta tudo para levar as coisas para a Lua. Como não tem mais combustível, o objeto passou aí cerca de 18 meses vagando. E aí, o que acontece? Existe uma combinação da gravidade da Terra com a gravidade da Lua e da pressão do vento solar. Você soma esses 3 fatores, isso aí criou, né, alterou de forma gradativa a órbita do segundo estágio do Falcon 9, até que colocou ele em rota de colisão com o solo lunar. Beleza? Normalmente, quando um foguete colide com a Lua, sem ninguém observando, né, o evento se encerra aí. Mas como o momento era conhecido, sabia onde ele ia bater, que horas que ele ia bater e tudo mais, que foi ali na manhã, né, na madrugada, né, era 3h35 da manhã do dia 4, né, de agosto, foi quando ele bateu, não, 3h35 da manhã do dia 5 de agosto, 5, né? Foi o dia aí que ele bateu, então os observatórios puderam acompanhar isso. Vamos lá. O primeiro foi o Very Large Telescope do ESO, no Chile, beleza? Ele apontou seus instrumentos ali para a região da cratera Einstein, ficou olhando ali. Na verdade, ele apontou o espectrógrafo UVS, e esse espectrógrafo conseguiu registrar a assinatura química da pluma de poeira e gás expelida pelo impacto. Durante cerca de 5 a 10 minutos, o instrumento identificou linhas de emissão de 2 elementos químicos principais. Quais são eles? O sódio e
o lítio. A presença desses dois gases revela informações distintas. O sódio vem da onde? Vem do próprio regolito, do próprio solo lunar que foi levantado ali, que foi vaporizado nesse impacto pela energia do choque. Já o lítio tem origem do próprio foguete. Provavelmente são ali, né, das ligas metálicas, das baterias do foguete e tudo mais. Foi isso que acabou acontecendo e isso que o VLT registrou, tá? Em termos práticos, os astrônomos conseguiram ler a composição química do impacto e do objeto a 400 mil quilômetros de distância. Então foi um baita de um exercício, tá? Um baita de um exercício. Além dos telescópios aqui em Terra, né, em volta da Lua a gente tem uma frota aí de naves, de sondas lunares. Então temos a LRO, que é a Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA. Ela já possuía registros da região do impacto antes do impacto acontecer e agora depois também. E da mesma forma, a sonda sul-coreana, conhecida como KPLO ou Danuri, capturou imagens também antes e depois do impacto. Beleza? Aí vamos lá. O que isso tem de importante? Vocês vão ver aí todas as imagens aí, tá? Na verdade é uma manchinha, né? Criou uma manchinha ali na Lua, tá? Mas isso aí é muito importante, tá? Porque, por exemplo, os impactos de meteorito acontecem o tempo todo na Lua. Mas quase nunca a gente sabe qual é o tipo de objeto, qual é a massa dele, qual a densidade dele, qual a velocidade que ele bate, a gente não sabe nada, tá? Quando você tem um objeto como o segundo estágio do Falcon 9, que você sabe o seu diâmetro, o seu comprimento, a sua massa, a velocidade com que ele atingiu o solo, os engenheiros e os geólogos agora, com esses dados reais, eles podem calibrar todos os modelos computacionais que eles têm que prevêem o impacto de objetos mecânicos e como que esse impacto deforma o solo lunar. Até onde a poeira, até onde os detritos são arremessados. E essas medições elas são muito importantes para estabelecer uma margem de segurança para futuras missões que vão pousar na Lua. Então agora eu sei direitinho, eu consigo calibrar porque eu sei o objeto, o tamanho, a massa, o comprimento dele, tudo, e o que ele gerou na Lua e como que ele bateu na Lua. Então tudo isso vai ser muito importante agora para que a gente consiga continuar pousando novas missões na Lua. Tem uma discussão muito mais ampla em torno disso, obviamente, que é o lixo espacial, né? Obviamente que esse impacto não feriu ninguém, esse impacto criou uma manchinha na Lua, não teve perigo nenhum nem nada, mas a gente sabe que à medida que o tempo está passando, está aumentando a quantidade de detritos na órbita terrestre. E situações como essa aí podem se tornar mais frequentes, tá? Então, todo esse tráfego espacial que existe hoje, à medida que esse tráfego espacial para a Lua aumentar, então toda vez que agora alguma coisa for lançada para a Lua, vai ficar esse módulo solto aí. Lembra da missão chinesa? Lembra da missão chinesa? A mesma coisa. Quando ela impulsionava algo para a Lua, ela ficava desgovernada, né? É exatamente a mesma coisa do Falcon 9. O problema é que a desgovernada lá da China caía na Terra, né? Queimava na atmosfera e tudo mais. Esse aqui bateu na Lua, tá? E então isso aí é muito interessante de notar que vai começar a aumentar esse tipo, né? Pelo menos o risco, né? Talvez a chance de situações como essa.